Graça e paz. Meu nome é Patrícia e estamos diariamente fazendo a leitura do devocional Café com Deus Pai. Serão 365 dias com versículos, reflexões e leitura bíblica. Caminhe com Deus. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. A história de Davi não se inicia com sua vitória sobre Golias. Antes disso, no campo cuidando das ovelhas, ele enfrentou e venceu leões e ursos. Essas experiências foram fundamentais e Davi as usou para mostrar que Deus já o havia capacitado para a batalha, mesmo sem ele ser sequer um soldado. Isso nos ensina muito, porque por vezes somos desafiados com novas oportunidades e temos tendência de menosprezar nosso potencial, pensando não sermos capazes ou experientes. Mas o fato é que Deus, assim como foi com Davi, nos capacita no dia a dia no processo. Portanto, Deus é quem nos capacita a vencer, pois nossas habilidades e qualidades provêm dele. Percebo que isso era muito claro para Davi. Ele deu coragem e ânimo para saber que venceria a batalha contra o gigante, pois não lutava apenas com suas forças. Comigo não foi diferente. Por exemplo, aos 13 anos, eu abandonei a escola por ser um ambiente difícil de enfrentar, além de sofrer bullying, apanhar e ser rejeitado. Tinha muita dificuldade no aprendizado. Anos depois, já conhecendo Deus Pai, eu consegui retornar à escola e enfrentar as batalhas que foram até os meus 19 anos. Essas só pioraram, porém agora eu tinha um Pai que me ajudava a vencer um dia de cada vez. Eu não parei. Motivo para que hoje somos milhares lendo Café com Deus Pai. Qual decisão tomar diante das lutas que você está enfrentando? Parar ou enfrentá-las com Deus? Convido você a levantar a cabeça e marchar em direção à vitória, independentemente dos gigantes que têm se levantado. Não caminhe sozinho nessa batalha. Decida hoje mesmo caminhar com Deus, pois Ele o levará a desfrutar de grandes conquistas. Na vida, o melhor é sempre caminhar com Deus. Devocional 96, de 365 dias. Leitura bíblica, Salmos 36. Palavra-chave, capacitado. Existe uma frase que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E hoje vamos ver alguns heróis da fé que foram capacitados pelo Senhor. Essa passagem, ela não é uma passagem bíblica. De qualquer forma, lendo a Bíblia, não é difícil constatar que o que você diz é verdadeiro. Há vários personagens bíblicos que são escolhidos por Deus, mas que aparentemente não tinham requisitos excepcionais. Podemos percorrer a Bíblia de Moisés a Pedro para dar-nos conta de que Deus escolhe pessoas simples, que com a graça divina conseguem seguir a sua vontade. Vamos ver alguns exemplos. Moisés, que é chamado para libertar o seu povo do Egito, protesta e diz: perdão, meu Senhor, eu não sou um homem de falar, nem de ontem, nem de ontem, nem depois que falaste a teu servo, pois tenho a boca pesada e pesada a língua. Davi, escolhido como o segundo rei de Israel por Samuel, era o mais improvável candidato entre os filhos de Jessé. De fato, quando o profeta foi a Belém, a mandato de Deus para ungir um novo rei, Davi não estava nem entre os candidatos, mas se encontrava no campo, com o rebanho do pai, pois era o mais jovem da família, o menor experiente, contudo, foi exatamente ele o escolhido. No ambiente dos profetas, fica muito claro como Deus capacita os seus escolhidos. Temos a história de Jonas, que se vê incapaz de converter os habitantes de Nínive e tenta escapar, esquecendo que seria Deus a dar-lhe força. Também Jeremias é um exemplo eloquente. Ele mesmo narra como foi a sua vocação. Ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque sou ainda criança. Mas Yahvé me disse: não digas eu sou uma criança, porque a quem eu te enviar irás,
E o que eu te ordenar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou-me a boca. E o Senhor me disse: Eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Jeremias capítulo 1, do verso 6 ao 9. No Novo Testamento, as vocações do apóstolo também são significativas. Muitos deles eram pessoas simples e não acostumadas com a liderança. Pedro, por exemplo, era um pescador do interior, pessoa de povo, escolhida para ser o protagonista da igreja nascente. E o que dizer então do apóstolo Paulo? Ele era uma pessoa que odiava os cristãos, ele matava os cristãos. E até que um dia o Senhor o deixou ele cego. E ele ficou 3 dias sem enxergar. E ali aconteceu algo inexplicável, né? Porque o Senhor, ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o Yahvé, ele é o grande eu sou. E a partir daquele dia, a vida de Paulo, que era o Saulo de Tarso, não foi mais a mesma. Ele se tornou o Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que levou a palavra a multidões, a nações, aquele que foi preso e mesmo da prisão, ele redigia as cartas da prisão para as igrejas. Ele foi um homem totalmente liberto daquela obstinação do mal. E é assim conosco hoje. Muitas vezes não nos sentimos capacitados, mas Deus nos capacita. Ore ao Senhor, se talvez você se sinta incapacitado de fazer a obra do Pai. Peça ao Senhor que Ele lhe capacite, assim como Ele capacitou esses grandes heróis, esses grandes profetas que um dia foram pessoas simples, assim como eu, assim como você. Deus, Ele é um Deus que Ele opera milagres, Ele gera milagres sobre as nossas vidas. Somente nós nos dispor, somente nós nos colocarmos à disposição dEle e Ele opera. Amém? Finalizamos mais um devocional Café com Deus Pai. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.